Estava meditando e quando se fala sobre família, eu pensei em alguns pontos que eu tenho falado com a minha igreja, com o meu rebanho ali em Brasília. A gente idealiza muita coisa. Nós crentes somos um tanto complexos nos nossos posicionamentos, né? Eu estava conversando há um tempo atrás com um membro do Ministério Público em Brasília, que é um servo de Deus, e ele disse, os evangélicos, ele é crente, os evangélicos não têm uma agenda para o país. A nossa agenda ela é muito limitada, nós não sabemos a que viemos, nós somos uma força grande, temos a autoridade do Senhor e não sabemos usá-la, né? Eu tenho sido, às vezes, um ponto discordante em alguns posicionamentos de massa em Brasília, no meio evangélico, né? Eu remo contra. Eu lembro até quando teve um evento lá, até o apóstolo estava comigo em Brasília, na minha igreja, um evento que teve em Brasília, que foi uma marcha em prol da família, eu fui contra. Posicionei minha igreja contra, e eu sou da diretoria do Conselho de Pastores. Porque, queridos, uma coisa é nós levantarmos a bandeira dos valores e princípios genuinamente cristãos. Outra coisa é ir para a praça, assistir show de cantor que está recebendo um cachê e fazer campanha política para deputado. É um diferencial muito grande. E nós, igreja, temos sobre os ombros uma responsabilidade imensa: preservar marcos antigos, preservar valores que estão querendo tirar, mudar, inverter. Eu tenho uma filha de 7 anos e às vezes eu olho para ela e eu falo, meu Deus, o que será daqui a 20, daqui a 30? Porque da mesma forma que a ciência se multiplica de forma rápida, a sociedade involui, porque não é evolução que se propõe por aí. Mas nós, como cristãos, temos que ter um posicionamento firme, né? Nós não estamos aqui para acusar, nós não estamos aqui para entrar em conflitos armados e bélicos. Nós estamos aqui para declarar as verdades do reino de Deus e ponto final, né? Esse é o seu posicionamento, esse é o seu chamado, né? E vocês estão nesse mês de campanha, voltados para a família, queridos, são bandeiras nossas e ninguém tira, ninguém tem o direito de mexer com as nossas bandeiras. Nós não negociamos os princípios de Deus, pois os princípios do Altíssimo não são negociáveis, viu? Então, assim, quando eu vi vocês falando desse movimento que vai ter, Desperta Goiânia, são movimentos genuínos do povo, da cidade. Somos nós que temos que tomar de assalto as nossas praças e levar a boa mensagem, a boa fragrância do Evangelho do Senhor Jesus, viu? Uns meses atrás eu falei na minha igreja sobre alguns personagens e algumas personagens que são muito mal interpretadas, né? Muito mal interpretadas. Quando eu falei que a gente é um tanto complexo, nós somos complexos sim, né? A gente já teve a fase de achar que só nós éramos os corretos, os perfeitos. Todo crente tem essa síndrome, né? De que eu vou para o céu porque eu sou crente. Daí você vai ler lá, quando Jesus fala da parábola das virgens, metade das virgens fica. Você não notou isso? A gente acha que nós somos os tais, o bambambam da história. E aí, quando Jesus fala que 5 virgens eram prudentes e 5 eram tolas, ele não estava falando de pessoas ímpias, todas elas eram virgens. Então, repare bem, a gente geralmente acusa, fala, diz, as nossas bandeiras eu vou para o céu, você vai para o inferno, não é assim? Né? A gente condena um cidadão tipo Tomé, coitado, não tem uma pessoa mais injustiçada na Bíblia do que Tomé, não é não?
Por quê? Porque ele não creu, porque ele duvidou. Se coloque no posicionamento dele. O cara anda com um cidadão que aparece do nada, conta uma história mais fantasiosa do mundo, que nasceu de uma virgem, acredita nesse papo, vai para a praça pública, acompanha esse cidadão, e no final o cidadão morre. O cidadão morre, olhando pelo lado humano, entendeu? E aí ele foi talvez o único que teve a coragem de virar e dizer: olha, eu só acredito se eu enfiar o dedo no furo que está na mão dele e no lado dele. Só que calhou que Jesus entrou na hora. Esse foi o problema de Tomé. Mas eu digo a você, quantos outros ali também não deviam estar pensando isso? Porque ninguém estava muito crédulo não. Ou vocês esquecem que quando a mulher chegou lá para falar que Jesus tinha ressuscitado, qual foi a reação deles? Opa, Jesus ressuscitou? Não, entendeu? Mas o pobre Tomé está lá levando na cabeça até hoje, como exemplo de pessoa sem fé. Se você fosse Jesus, você ia entrar naquele lugar e olhar para Tomé e falar assim: seu sem vergonha, cretino, miserável, incrédulo, eu vou te fulminar agora, vou mandar um raio queimar a sua cabeça e fritar você no mármore. Disse, não é? Nós somos assim. Quando eu falo que crente é assim, é complicado. E eu vou falar sobre uns personagens na Bíblia que são assim, iguaizinhos a mim e a você. Mas Jesus vira para Tomé e fala o quê? Não, meu filho, vem aqui, você tem pouca fé. Se você tem pouca fé, bota a mão aqui nas minhas chagas. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas eu não vou condenar você. E Tomé continuou sendo um dos apóstolos. Entende a diferença? A gente nunca pensa por esse lado, né? Fala, não quero ser igual Tomé. Pô, legal Tomé, gente. Tomé andou com Jesus, ainda enfiou o dedo lá na ferida de Jesus. Olha só. E a gente condena o pobrezinho só porque ele teve um momento de igualzinho você e eu. Quantas vezes você está no aperto? Deus já livrou você de 1, 2, 3, 4, 5 milhões de vezes. Mas todo aperto novo você grita. Todo aperto novo você balança, dá um calafrio na espinha, dá uma lágrima, dá um desespero. Como dizem os amigos meus, dá um barata voa de vez em quando. A coisa é complexa. Mesmo você sabendo que Jesus já fez antes. Se Jesus fez antes, Ele faz de novo, né? Mas a gente olha para o irmão e a gente nunca olha para a gente. Eu fui pregar uma vez em Belo Horizonte, na Igreja Batista Central de Contagem, ou Betim, uma coisa assim. E eles fizeram um congresso voltado para questões de alma, né? Cura de alma. E no final eles deram uma caixinha para todo mundo com um espelho dentro, para que você estivesse se olhando, entendeu? E a gente precisa olhar muito para a gente, né? A gente quer tomar conta de todo mundo, a gente quer arrumar a vida de todo mundo, a gente resolve o problema de todo mundo, a gente dá sugestão para todo mundo, a gente aconselha todo mundo, principalmente no que diz respeito à família, casamento, filho e outras coisas mais. A igreja tem sido responsável por crises e mais crises e mais crises, por não chegar de púlpito e dizer a verdade. Quando a minha esposa engravidou, todo mundo falava, a parte linda da gravidez é amamentar. No dia que minha filha nasceu, que minha esposa começou a amamentar, ela falou assim: por que ninguém fala que o negócio dói, que arranha, que corta, que sai sangue, que é um negócio, durante um tempo, para você conseguir adaptar a criança ao seio é terrível, mas quem está olhando de fora é uma maravilha. A gente idealiza isso. Você idealiza um casamento igual a Disney idealiza a Cinderela. E a gente traz isso para o púlpito. A gente não traz a realidade do dia a dia. Que casamento são duas pessoas distintas, de histórias diferentes. Eu falo isso em toda cerimônia de casamento que eu faço. Que tem que se unir, trazer bagagens diferentes e fazer com que essas bagagens se convivam. Esse é o maior milagre do casamento. Tem lutas, ninguém fala que tem luta. Ninguém fala que tem prova, ninguém fala que tem briga. Meu avô e minha avó já está na glória, eles casaram novinhos, tiveram quase 65 anos juntos. E eu sei, meu avô era aquele homem apaixonado, entrava no elevador, era agarrando minha avó, beijando minha avó. Minha avó disse, um velho enxerido de 70 anos me agarrando dentro do elevador, entendeu?
uma vez, e eu ouvi ele falar de púlpito, porque eu acordo, água de coco na cama, para levar os remédios dela, de pressão, de não sei o que. Toda semana chegava buquê de rosa, ela ficava morrendo de raiva. Para que dar buquê de rosa? Me desse o dinheiro na mão, porque a rosa daqui a 2 dias acabou. Entendeu? Mas meu avô chegava de púlpito, falava. Um dia eu perguntei para ela: é tudo isso mesmo? Ela falou assim: é, meu filho, o pior que é. Mas assim, a percepção dela, ele falava assim: olha, se ela morrer, com 3 meses eu estou casando de novo. Minha avó dizia: se ele morrer, eu quero aproveitar o dinheiro que ele vai deixar, porque eu não quero ver homem na minha frente de jeito nenhum. Entendeu? Cada um tem uma percepção. Eu já vi eles apaixonados, já vi ele, meu avô viajava muito, minha avó virava e falava assim: eu estou com saudade daquele gordo. Era o jeito carinhoso dela, entendeu? Mas já vi eles terem brigas homéricas. Mas o púlpito, eu vi o bispo falando assim: eu sou muito transparente. Eu sou muito transparente também. As minhas ovelhas, eu tenho programa de TV e tudo, as pessoas que me acompanham sabem da minha transparência. A gente não pode maquiar as coisas. Você quer viver conto de fada, meu filho? Pega um avião, vai para Disney em Orlando. Você vai ver a Cinderela, vai ver Rapunzel, vai ver todas elas que viveram felizes para sempre. Que não vai ser o seu caso. Uma hora o seu casamento acaba. Agora todo mundo assustou, né? Ou você acha que você vai viver para sempre? Um dos dois vai morrer. Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa, por mais novo que você esteja. Entendeu? A gente não está preparado para a realidade da vida. Aí você idealiza, a igreja ajuda a idealizar de forma tão bonitinha. E quando você entra, você fala assim: mas ninguém me falou que era assim. Eu fui ordenado pastor antes de ser consagrado, antes de ser casado. E casei depois. Há uma diferença muito grande da forma como eu entendi o casamento antes no aconselhamento e depois que eu me casei. Entendeu? Então nós precisamos começar a trabalhar isso no nosso meio. Porque só assim, como é que o médico consegue tratar a sua doença? Como é que ele consegue tratar a sua doença? Quando ele consegue diagnosticar a sua doença, o seu problema. E todo exame, ele não começa com raio-x, com tomografia, com não sei o que. Ele começa com a conversa com você, perguntando o que é que você está sentindo. O problema é que você vira para o irmão e fala assim: está tudo na bênção. O irmão está passando a maior luta, a maior prova, a maior perseguição, a maior catástrofe. E o irmão está lá: não, está tudo na bênção. Não, meu irmão. Salmo 15 diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que fala com o coração a verdade. Nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Nós não estamos preparados para encontrar a verdade. A gente quer maquiar e a gente começa a criar estereótipos, né? A gente cria alguns personagenzinhos e fala: olha, fulano é tipo isso, né? E eu quero falar sobre 2 situações de família: a família de Jó e a família do filho pródigo. A família de Jó, eu quero que você entenda um pouquinho sobre a mulher de Jó. E a do filho pródigo, me desculpem os teólogos, mas é uma liberdade que eu tive de fazer uma análise não espiritual da passagem do filho pródigo, mas uma análise nua e crua do que levou aquela família ao problema com aquele rapaz. Você já ouviu falar muito mal da mulher de Jó? Com certeza. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 2. Capítulo 2, verso 8. Pessoal, quando fala da mulher de Jó, coitada, acusa a mulher de Jó de doida. Ela é louca. Fala assim: Deus só não permitiu o diabo matar a mulher de Jó, porque a mulher de Jó era um cão. Ia aumentar ainda a luta de Jó. Eu já ouvi pastores falarem isso de púlpito. Entendeu?
Porque Jó perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, as filhas, perdeu o rebanho, ficou na miséria, perdeu a saúde e ficou mulher. Porque a mulher era o espinho na carne dele. Eu já ouvi isso. E aí, usa esse versículo que está aqui, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido do bem de Deus, não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Esse versículo, ele simplesmente se tornou na condenação da mulher de Jó, que ninguém nem sabe o nome da coitada. Vamos fazer uma análise do que ela estava passando. Quem ela era? Jó era um dos homens mais ricos da sua época. Para você entender quem era Jó, Jó é da época de Abraão, são contemporâneos. Provavelmente quem escreveu essa história foi Moisés, mas aí ela já era uma história conhecida no Oriente Médio, tá? Isso aí é registro histórico, aqui é um professor de teologia falando. E aí você pega Jó. Jó era o cara famoso, rico, um Eike Batista da vida, né? Milionário, né? Tinha uma frota de camelos, né? Tinha um camelo amarelo, entendeu? Doce, entendeu? Tinha camelo conversível, tinha camelo limusine, tinha tudo, era top, entendeu? Morava numa tenda triplex, sabe? O cara era rico, rico na expressão da palavra. Tinha empregados para tudo, tinha filhos. E qual era o trabalho dos filhos? O mesmo trabalho dos filhos de milionários, né? Dar trabalho. Não é o que está na Bíblia? Eles viviam dando festa. O que é que filho de milionário faz? Vive na balada. Ou então dando festa, dando problema. O que é que Jó falava? Ó, esses meninos são meio doidos e tudo. Deixa eu lá já resolver a situação com Deus, deixar o negócio kits, antes que eles já pequem, já pisem na bola, já está tudo acertado com Deus, aí a coisa não pega para o lado deles. Não era isso que está lá? Se você não está entendendo o que eu estou falando, vá ler Jó. Entendeu? Vá ler Jó. Eu estou trazendo para a sua realidade de hoje, para ficar mais fácil você entender. Jó, os seus filhos se banqueteavam de tempos em tempos, e Jó preparava sacrifícios para pedir perdão a Deus por antecipação. Ou seja, os filhos dele nem tinham pecado ainda, e Jó já estava preocupado em deixar tudo limpo diante de Deus. Esse era Jó, né? A frota de carro, de camelos, tinha sua tenda triplex, um monte de empregado, de empregada. A mulher de Jó era dondoca. Para e pensa. Era mulher rica, era mulher de milionário, uma mulher que não precisava fazer nada, entendeu? Bater a poeira da tenda, de jeito nenhum, era um monte de empregado, entendeu? Passar as túnicas de Jó, nem pensar. Lavar a roupa de menino, muito menos. Quem cozinhava era ela, duvido. Entendeu? Era rica. Traz para a sua realidade que você vai entender melhor quem era essa família. Eles eram milionários, pessoas de referência. Segundo os registros, a gente sabe que era uma história conhecida pela região, ou seja, Jó foi um homem conhecido pela sua riqueza, e estava tudo muito bem. Provavelmente ela marcando um chás com as suas amigas, né? E toda aquela história toda. De repente, não tem nada a ver com ela. O diabo chega diante de Deus e fala assim: está vendo Jó? Olha lá, bonitinho, né? Tem tudo, vive dando graças a ti, mas também, né? Deus vira e fala: viu meu servo Jó? Também, né, Deus? Você dá tudo, o cara lá está bonitinho, tá? Olha só, frota de carro, entendeu? Troca de camelo todo ano, entendeu? Tá complicado desse jeito, até eu, né, Deus? Até eu volto. Aí, conversa vai, conversa vem, Deus vira e fala assim: então tá bom, toca nas coisas dele. Aí começa a catástrofe de Jó. Me diz você, aonde que aparece a mulher de Jó nesse momento? Alguém lembrou da mulher de Jó? Alguém lembrou que tinha uma mulher no meio? Ninguém. E ela que é a louca da história.
Ela que é mal falada. Entendeu? A mulher está muito bem, daqui a pouco o marido fale, igual o Eike Batista está quebrando. Entendeu? E ali foi bem claro. Há uns meses atrás, eu cheguei de púlpito e eu falei assim: vocês escrevam. Ele estava no apogeu. Falei: vocês escrevam, porque em pouco tempo esse rapaz vai estar falido. Porque ele misturou e começou a colocar questões de ocultismo nas suas empresas. Vocês sabem quem que eu estou falando, não sabem? E todas as empresas dele têm um X. Aquilo ali foi numerólogo que mandou botar, para trazer sorte. Ele consultou feiticeiros e outras coisas, mas foi público na imprensa. Está aí a consequência. Mas Jó começou a quebrar, do nada. E não foi má gestão. Caiu um raio e matou os bichos dele todinho. Matou tudo. O homem de uma hora para outra era milionário. Lembra da época do Collor? Os mais antigos vão lembrar disso. Você tinha dinheiro no banco, no dia seguinte você não tinha mais nada. O governo confiscou. Jó foi a mesma coisa. Entendeu? O diabo do Collor chegou lá e confiscou tudo. Entendeu? Acabou com a fortuna de Jó. Você imagina a mulher de Jó. Antes, a coitada não fazia nada. E agora ela não sabia nem como começar a fazer. De repente, ela era mãe de filhos. Ela perde os seus filhos. E ela é a louca da história? Quantos aqui são pais e mães? Você tem noção que é perder um filho? Você não tem, você não quer. Eu fiz o enterro de uma pessoa e a mãe dessa pessoa chegou para mim e falou assim: é como amputar um braço sem anestesia. Isso é perder um filho. Eu falo na igreja, falo assim: olha, você mexa comigo, mexa com tudo meu, mas não toca na minha filha, porque se você tocar na minha filha eu arrebento você. Mas não é assim? Seu filho pode ser o traquina. Você chama atenção, você reclama, mas não deixa ninguém falar. Não é não? Você tem ideia o que é enterrar um filho? Isso não cura nunca. Porque fere a ordem natural da vida, que é você enterrar seus pais. Aquela mulher perdeu não só a posição e o status que ela tinha, ela perdeu os filhos. E para uma mulher não é o dinheiro. Para uma mãe, o que vale mais são os filhos. Estou falando mãe de verdade. E aquela mulher é louca. Se coloca no lugar dela. O que ela passou? O que ela estava passando? Aonde que na Bíblia diz que ela era louca? Mas a ideia que você tem da mulher de Jó é que ela era uma louca e que ela mandou o marido amaldiçoar Deus. Talvez você fizesse pior do que ela, na mesma situação dela. Mas a gente não consegue ver o lado do outro. E aí eu digo a você: Jó disse que ela era louca? Aonde que ele disse? Falas como uma louca. Se ela tivesse surtado, seria pouco. Você tem ideia o que é perder tudo de uma hora para outra? E ainda sobrar um marido todo perebento? Para e pensa, olha que cena. A mulher, a rica milionária, vai para a miséria. Tem filhos, os filhos todos morrem. E o que sobra é um marido doente que se coça com caco de telha por causa das suas feridas. Ou seja, nem amor não tem. Vai dar um beijinho na boca toda cheia de ferida. Me diz, você conseguiu ver agora qual era a situação da mulher de Jó? E aí, queridos, a gente vê nessa situação, a situação que a gente encontra direto aí. Só se olha um lado. Quem é o grande herói do livro de Jó? Jó. Jó é uma gracinha. Jó é o tal, Jó é fofinho. Jó é maravilhoso.
Por quê? Porque ele não amaldiçoou Deus, porque ele perseverou, porque não sei o quê. Leia o livro de Jó, e você vai ver as crises que Jó teve. Jó amaldiçoou o dia do nascimento, Jó peitou Deus e falou um monte de coisa para Deus, que Deus mandou Jó calar a boca no final e disse: se coloca no seu lugar. Onde é que você estava, Jó, no dia que eu botei os fundamentos da terra? Quem era você para ensinar alguém a fazer alguma coisa? E a gente olha Jó como se Jó fosse o cara. Ele tem seus méritos, mas tem uma pessoa aí que também tem os seus méritos. E nós, quando olhamos para uma família, para um casal, temos que entender os dois lados. Temos que saber entender a situação. Jó estava passando uma crise. Jó perdeu os filhos também. Jó perdeu a fortuna. Jó perdeu a saúde. Mas a esposa também. E cada um reage de uma forma. Diante da mesma situação, pessoas vão reagir de forma diferente. Diante de uma tragédia, pessoas vão agir de formas individuais. Jó reagiu de um jeito, mas ele protestou contra Deus. E a mulher de Jó só aparece falando aí. E por causa dessa fala, ela é mal falada. Quantas vezes nós olhamos uma família que está passando crise, nós tendemos... Já viu aquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém bota colher. Você tem que olhar os dois lados. Os dois têm razão, os dois não têm razão. Os dois têm meias verdades. Porque a verdade é só uma só. Num fato tem 3 versões. A versão de um, a versão do outro e aquilo que aconteceu. Já parou e pensou? Mas como é que nós abordamos família? Eu recebi um material de um livro que vai ser lançado em Brasília, que é a biografia de uma pessoa, de um casal de pastores. E eu estava lendo, até terminei de ler no avião, e eu me diverti. Teve hora que eu me consternei vendo toda a história. Uma família que no início era muito rica e que de uma hora para outra perde. Eu vi Jó. Eles trabalhavam com uma mineradora, fizeram um investimento milionário e simplesmente os mineradores passaram a perna, sumiram, e eles não tinham como reaver a fortuna. Eles quebraram a empresa em questão de 1 mês. Eles perderam tudo. Isso acontece no dia a dia. Ninguém fala como é que você vai lidar com isso. Fala. Ninguém fala que você tem que entender quando a pessoa surta. Ninguém fala que você tem que entender o que a pessoa falou na hora, e falou porque estava de cabeça quente. Ninguém fala que essas catástrofes acontecem. E eu não vim aqui para ser o profeta do Apocalipse, não. Mas eu estou querendo trazer você a realidade. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Na sua vida e na vida dos seus irmãos. Eu recebo sempre em gabinete, quando eu recebo questão de família, de casais, eu recebo um, deixo falar tudo, aí depois eu mando chamar o outro, porque sempre tem um contraponto. Já viu isso? São visões diferentes, ângulos diferentes. Se eu der um papel, uma folha em branco para cada um de vocês e mandar, descreva como é que está esse ambiente aqui. Alguns vão dizer da cor da parede, outros vão dizer da roupa, outros vão dizer quantas cadeiras, mas ninguém vai ter a mesma percepção. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Numa relação, a gente fala, os dois são uma só carne. Na visão do judeu, essa uma só carne se concretiza no filho, que é a junção dos dois no filho. Mas a ideia de uma só carne se obriga muitas vezes a mulher ou o cônjuge ser exatamente o que o outro é. E esquece que nós somos seres individuais. Você, quando forma uma família, você não se anula na sua percepção de vida. Você entra em acordo. É diferente. Entra em acordo. Mas a visão de vida é individual. Por quê? Porque eu tenho minha bagagem. A minha esposa tem a bagagem dela. E assim vai a vida de todo mundo. E eu não posso esperar que as pessoas reajam como eu reajo. Eu já passei situações na minha vida muito complicadas.
Passei crises, vou fazer 8 anos de casado. Eu tenho crises no meu casamento terríveis. A minha esposa teve depressão pré, durante e pós-parto. Foram quase 3 anos de crise. As pessoas olhavam e falavam assim: não deu certo, olha, o negócio está afundando, não presta. Aí já vem um monte de coisa, mas ninguém sabe o que está passando lá dentro. Só que nessa brincadeira aí já foram 8 anos. Entendeu? E Deus foi arrumando. E Deus foi trazendo paz. Mas quantos aguentariam ver uma mãe sufocar um filho? Viu? As pessoas na época não sabiam o que eu estava passando. Sabe? Cada um reage de uma forma. E na hora que nós olhamos o papel, a unidade, a célula familiar, nós temos que entender como é a percepção de cada um. E essa questão de marido e mulher, sim. Jó é muito bonitinho, mas vai ver exatamente como é que é o livro de Jó, as crises de Jó. E o que acontece com a mulher de Jó? Ela some de cena. Não sumiu de cena? Você não vê, aparecem os amigos dele falando um monte de abobrinha. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Fica só os machos tudo falando lá, né? E onde é que está a mulher de Jó? Quietinha. Ela apareceu? Não. Mas onde é que ela estava? Junto com Jó. Como é que você sabe disso, pastor? Porque Jó não recuperou tudo. Não teve novos filhos. E as filhas de Jó foram as mais belas do Oriente. Quem que estava com Jó no final? Os amigos? A mulher de Jó. Ou seja, a mulher era ruim? Era uma praga, uma jararaca? Não era. Ela era uma mulher como qualquer outra mulher, que sofre quando perde um filho, que sofre quando não tem comida para botar na boca de um filho, que sofre quando vê o marido semi-morto em cima da cama e não sabe o que fazer. Mas ela continuou ali. Então, sim, palmas para a mulher de Jó, que ela perseverou. Aquela mulher é exemplo de perseverança, que por muito menos as dondocas de hoje largam seus maridos. É ou não é? Não deu certo. Por quê? É porque não deu, porque a gente não se gostava. É o que mais acontece hoje. E a mulher de Jó é um exemplo. É um exemplo de que nós não podemos julgar as pessoas por um ponto só, mas julgue por toda uma história. E a história daquela mulher foi ser honrada no final, porque ela perseverou ao lado daquele que ela acreditava que era o seu marido, o seu amor, seja lá o que fosse. Deus honrou, restaurou a vida de Jó, mas com a vida de Jó restaurada, restaurou a vida daquela mulher, abriu-lhe o ventre e lhe honrou com filhas mais lindas ainda do que ela já tinha. Entendeu? Essa é a mulher de Jó. Talvez você vai ver Jó agora com outros olhos, né? E essa mulher é digna de honra, porque ela perseverou até o final. E eu quero dizer a você, querido, eu não sei problemas seus, eu sei que existe uma média de problemas gerais, que quando você cita, quem tem problema de dinheiro, um monte de gente levanta. Quando tem problema de família, um monte de gente levanta, né? Eu não sei qual é o seu problema. Pode ser os dois, como foi da questão de Jó. Mas sabe o seguinte, persevere. Coloque os olhos fitos naquele autor e consumador da sua fé, porque no final você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter perseverado. Entende? Não desista. Eu vim aqui para dizer a você: não desista. Não desista. Esses são os nossos valores que o mundo não conhece. Essa é a realidade que o mundo lá não conhece. E eles precisam ouvir isso, né? Vale a pena perseverar? Vale. Mas o que é mais fácil? Largar? Chutar o pau da barraca? Né? Dar as contas? É mais fácil. E eu vou dizer a você, muitas vezes eu, Ricardo, quis fazer isso. Já teve vezes de eu querer ir embora, já teve vezes de eu querer abrir a porta e mandar minha mulher sair de casa. E é difícil um pastor chegar de púlpito e falar isso, porque a gente chega aqui para dizer, porque é um amor, porque é uma vida, porque é não sei o quê, e ninguém sabe as lutas que a gente tem por trás. Você acha que o diabo vai tentar aonde? Entendeu? Mas eu digo a você, vale a pena
perseverar, porque Deus honra a sua caminhada e lhe honra no final. Essa é a mulher de Jó. E eu quero falar com você sobre o filho pródigo. Abra lá em Lucas. E não me disseram que hora acaba o culto para me programar. 10h30? Só para poder me programar. Deixa eu botar o relógio aqui. Na minha igreja tem um relógio bem na frente assim. Aí meu avô comprou um maior ainda. Olha só. A parábola do filho pródigo. Eu vou pedir uma coisa. Esqueça tudo que você ouviu falar de filho pródigo hoje. Até hoje. Não estou dizendo para você não usar isso mais, mas para você entender o que eu quero falar com você. Eu não quero fazer uma pregação para a gente se converter. Eu quero mostrar uma família desajustada. Tá? A parábola do filho pródigo está em Lucas 15, verso 11, e diz assim: continuou Jesus falando: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É linda essa pregação, você pregar para o ímpio. Você estava no mundo, você era pródigo, né? Você estava vivendo no lamaçal do pecado, junto com os porcos, né? E quem que não presta na história? Me diz quem não presta na história. O irmão do filho pródigo. O canalha sem vergonha é o irmão do filho pródigo. Ele é o cidadão que é o mau caráter de toda essa história. Já viu? Porque eu já vi no meu púlpito da minha igreja o povo falando isso. Fala assim: ainda vem o outro lá para reclamar porque o irmão se converteu. Quantos filhos aquele pai tinha? 2. Ele não tinha só um. Ele tinha 2. Não aparece a figura de uma mãe aí para poder colocar a ordem na casa, né? Começa daí.
Já não tem uma mulher aí no meio para arrumar essa história. Um filho mais novo, o mais sábio, o mais maduro, o que tinha mais capacidade, que tinha mais experiência de vida, né? O caçulo, que não sabia nada, chega para o pai e fala: eu quero a parte da minha herança. Deixa eu te perguntar um negócio, meu filho. Um filho seu, chegar para você e falar assim: olha, eu quero que você divida logo aí em vida o que você tem e me dê minha parte, você ia fazer o quê? No mínimo dizer um não, então dá uns tabefes no moleque. Pela sonceira. Não é não? Eu olho muito por esse lado. Começa daí o erro. A Bíblia fala sobre a herança antecipada. Ela não tem a bênção de Deus. Isso é um preceito bíblico. A herança é depois que você está morto, você deixa a herança. A Bíblia fala que o justo deixa uma boa herança para os seus filhos, depois que morre. Não é antes. Vou dividir minha herança, né? O filho chega lá e fala: eu quero, né? Não bota limite na sua casa nos seus filhos, não. Essa teoria de que não pode repreender, que tem que conversar, que tem que não sei o quê, que papapá, tererê, está dando a geração que a gente tem hoje. Está dando essa geração que você tem hoje. E sabe Deus o que vai vir depois. Minha filha se jogou no chão uma vez, bebê, pedindo um negócio. Levantou num tapa. Nunca mais. Mas ela entendeu direitinho. O tapa doeu mais em mim do que nela, você não tem a dúvida. Aquele bumbum rosinha, minha filha é lourinha, é toda fofinha. Entendeu? Doeu mais em mim. Mas ela nunca mais. E filho hoje é largado. Filho de crente então é mais largado ainda. Eu não sei aqui, mas na minha igreja está um caos. Está um caos. A gente tem adolescente, a gente tem criança. Aí eu reuni antes de viajar, passei essa semana com a minha família em São Paulo. E eu reuni o Ministério Infantil para conversar com a pastora que coordena toda a área, os coordenadores de idades e tal. E eu saí em crise. Porque ela falou assim: pastor, os pais acham que o Ministério Infantil e as salas do departamento infantil são depósitos para criança. Eles jogam as crianças. Ela teve mãe que deixou o filho lá e foi fazer compra no domingo de manhã. Pois é, o negócio é tão chocante. E eu tomei uma postura depois dessa reunião que eu falei assim: eu me recuso a perder essa guerra de braço, essa queda de braço com o inferno em relação às nossas crianças. E eles começaram no departamento infantil a me dizer as barbaridades. Nós não sabemos o que os nossos filhos têm acesso. Nós não sabemos. Pega uma criança hoje de 6, 7 anos, ela sabe navegar na internet. Você com 70 não sabe. Minha mãe tem 64. Ela está assim: eu preciso aprender informática, eu preciso de um Facebook. Porque ela não sabe passar um e-mail. Entendeu? Mas a minha filha, se deixar, navega para onde quiser. Mas a vigilância é controlada. A internet é com a mãe sentada do lado para ver o sitezinho do não sei o que das quantas, o desenhozinho lá. A televisão está controlada. Ah, pastor, coisa retrógrada. Olha, você é retrógrado até. Porque depois do que eu ouvi as professoras do meu ministério falando, eu fiquei chocado. As crianças assistem, eu não estou falando de adolescentes, crianças assistem as pornografias que quiserem e os pais não estão vendo. Por quê? Porque dá porcariazinha no celular com a internet. A criança não precisa ligar para ninguém, ela tem que ter um celular que tem internet e consiga navegar. Entendeu? E isso está aberto.
E quando eu falo pornografia, é porque a gente tem aquele estereótipo, né? Pecado é sexo, beber, fumar, não sei o quê. Não, eu estou falando isso aí, pornografia, porque com pornografia vem pedofilia, vem prostituição, vem um monte de coisa. Vem droga. Entendeu? Os filhos nossos estão largados. Quer, a gente dá. Quer, faz. A gente não sabe mais o que é que eles vivem. Pra você ter uma ideia, uma criança de 10 anos hoje, ela sabe mais, tem mais informações do que César na época do Império Romano. César conquistou o mundo da sua época com o império. Isso que ele está falando não é porque eu acho, não, isso é estudo. E uma criança de 10 anos hoje tem mais informação do que César. Olha que coisa legal. E eu pergunto a você, qual a informação que você tem permitido seu filho ter acesso? Ou você acha que é a igreja que tem a obrigação de ensinar ele nos caminhos do Senhor? Bota sobre o peso dos pastores, dos bispos, a igreja de professor, de não sei o que, papá. Querido, é na sua casa. Você tem que assumir as rédeas e o controle da sua casa e dos seus filhos. Botar limites. Colocar os nãos. Não é uma palavra importantíssima na vida da pessoa. Viu? Dizer não é importante. Porque a pessoa vai levar não a vida inteira. E se acostumou em casa a ser paparicado e tudo permitir sim, quando for encontrar na vida um não, vai ser um Deus nos acuda. Eu não estou dizendo para você botar seu filho numa redoma, não. Porque como minha mãe sempre disse, filho, a gente cria para o mundo, mas a gente é que cria. Essa geração aí, o sangue dessa geração vai ser requerido nas nossas mãos. O erro daqui dessa parábola, tirando o contexto que Jesus estava colocando, estou trazendo para a realidade do dia a dia, entenda isso. Não é heresia, não. Eu não estou aplicando doutrina aqui. É o pai não ter sabido colocar limite no seu filho. Qual foi a consequência dessa falta de limite? A desgraça daquele filho. O pai chega, tem seus 2 filhos. Olha só, filho você trata igual. Se você tem 10 filhos criados da mesma forma, eles vão ser diferentes. Um vai ser mais espoleta, o outro vai ser mais fechado, o outro vai ser mais dengoso, a outra vai ser não sei o quê. Na mesma criação. Filho é assim, como gente é assim, criança é gente. Se o pai ouviu um filho, me dá a herança, ele tinha que chegar e falar assim, então tá bom, então eu vou dividir a herança para os 2. Concorda? O pai, além de não usar de equidade com os filhos, ainda foi permissivo com o filho caçula, que era o playboy da história. Tem um empresário em Brasília chamado Vigberto Tartucci, construtor e tal, ficou milionário. Um dos filhos dele morreu num acidente de carro, numa curva perto da minha casa, desnecessário. O menino, por quê? Porque estava com uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro desses de milionário, perdeu, né? Porque não sabia dirigir, bateu na curva, capotou e morreu. Por quê? Porque não sabe botar limite. Porque o filho quer, você tem que dar. Porque bateu o pezinho, você tem que dar. Deixa eu dizer outra coisa mais. Está dentro da sua casa e come da sua comida, obedeça às suas ordens. Vai ter adolescente que vai me ouvindo, vai sair com ódio de mim. Porque quando chega com 15, 16 anos, parece penugem aqui, já acha que é dono do nariz, né? Tinha uma propaganda, que eu não sei se era da Volkswagen, né? Um menino, adolescentezinho, chegando com o pai no carro, e o menino, pai, deixa aqui, para aqui, e não sei o quê. Aí o pai sacou que o menino estava com vergonha. Vocês lembram dessa propaganda? Aí falou assim, você já beijou? Você já fez isso, já fez aquilo? Quem tinha que ter vergonha era eu de você. Entendeu? Olha só, deixa eu dizer uma coisa, está dentro da sua casa.
comendo a sua comida, recebendo mesada de você, você bancando, e vai dar uma de galinha de briga, corta a crista. Corta a crista. Ou então, meu filho, arranja um emprego e vai cuidar da sua vida. Difícil, né? Ouvir uma coisa dessa nos dias de hoje. Mas é verdade. Porque se você não fizer isso, está o filho pródigo aí para provar o que acontece. Pai, eu quero a metade da herança. Ah, meu filho, tá bom, vamos lá. Vai no banco, saca o dinheiro, pega a fortuna, metade. Olha só, deixa eu dizer um negócio. Ele não podia. E por que a outra metade ele não deu para o outro filho? Espertinho esse pai, né? Porque senão ele ia viver de quê? Ele estava usando o dinheiro do outro filho que ficou. Você já pensou nisso ou não pensou? Olha só que coisa feia. Pega metade da herança, dá para um filho. Ele tinha que pegar metade da outra, dá para o outro. Mas se ele desse para o outro as duas metades, ele ia ficar sem nada. Então, além dele ter privilegiado um, estava tirando do outro, que era quem trabalhava. Meu querido, se você não botar limites e freios na sua casa, você perde os seus filhos de um jeito ou de outro. Eles podem falar língua estranha hoje, que amanhã eles vão estar falando uma outra língua estranha, se você não botar limites. Se você não pôr limites. E quem não presta é o irmão, que é o canalha. E aí aquele filho vai, fala assim: bem, já recebi a herança, então vou cascar fora. Falou: pai, ó, tchau e benção, estou levando dinheiro, vou ir para a vida, vou aproveitar e tal. E foi assim que ele foi para o mundão, torrou tudo com prostituta, torrou tudo. Olha, dinheiro na mão é vendaval. E dinheiro na mão de adolescente e de jovem, mais ainda. Eu tenho 43 anos. Há 20 anos atrás, 23 anos atrás, eu tinha 20. E eu sei como é isso. Ainda está bem fresco na minha cabeça. A gente adora fazer, né, presepada, a gente adora. São poucos que são, né, assim, tio Patinhas na história, né? A gente, quando tem dinheiro na mão, some. E aquele filho fez o que seria da natureza dele, não ter limite, porque ele não se preocupou nunca em trabalhar para saber quanto custa. Eu chamo meus funcionários na igreja, a gente tem quase 100 funcionários na sede, e junto com os pastores, com tudo, e eu falo assim: vocês não têm noção do sacrifício que é para uma pessoa ganhar R$1. A gente não tem noção do que é ganhar R$1. Tem noção que é passar na rua e ver uma pessoa vendendo laranja, vendendo banana, botando coisinha de balinha, não sei o quê, por causa de R$1, para juntar 30, 40 reais num dia, e olhe lá, para poder comer. A gente não tem noção. Aquele filho também não tinha noção que era trabalhar. Ele recebeu o dinheiro de graça, sem dar um prego numa barra de sabão, entendeu? A ideia que tem é que ele vai ter e vai continuar tendo. Só que de onde se tira, não se repõe, se acaba. E foi o que aconteceu. Aquele rapaz foi para a miséria, para a lama, para a podridão, com tudo que você já ouviu falar sobre o filho pródigo. É tudo aquilo ali mesmo. Mas tadinho, ele era muito legal, né? Um menino bom, né? Ele teve uma crise de consciência no meio das bolotas do porco e falou assim: ai, meu pai dá comida para os empregados dele, eu comendo bolota de porco aqui, eu vou lá para comer as bolotas dos empregados do meu pai e tal. E aí, assim: ai, vou falar para ele: pequei contra o céu, pequei contra você, me perdoa, eu quero voltar para ser seu empregado. Aí volta, aí o pai vira: ah, meu filho, você estava morto, reviveu, vem, enfia o anel no dedo, bota a capa, mata o melhor boi que tinha e faz uma festa, aquela coisa toda, né? O menino fez, aprontou, torrou metade da herança e ainda recebe uma festa. Mas quem não presta é o irmão. Quem não presta é o irmão. Não estou falando aqui do pecador que volta para Jesus, entendeu? Tira isso, para você depois não achar que eu sou herege, entendeu? Eu estou falando do núcleo familiar, fazendo uma análise seca.
E aí tá aquela festa, aquele oba-oba, aquele negócio todo, aquela maravilha. O menino era um vagabundo, mas agora resolveu voltar e mais não sei o que, papapá. Aí o irmão está lá trabalhando o dia inteiro, começa a ouvir, vai chegando, ouve que está tendo festa na casa, né? Festa no AP. Aí fala: o que é que está rolando aí? O que é que está rolando aí? Fala assim: aí chega o empregado, fala assim: ó, tá vendo? Você foi burro. Teu irmão, aquele legal, que levou metade do dia da família, voltou com a mão na frente e outra atrás. Olha teu pai o que fez, ó, botou no dedo, capa, fez festinha. O menino emburrou, e quem não presta é o menino. Olha só, meu filho, faz uma análise se fosse você. Faz uma análise se fosse você. Você está com seu pai, você está na sua casa, você é responsável, você trabalha. Você tem um irmão que é um vagabundo, sem vergonha, mulherengo, e seu pai só dá bola para o seu irmão vagabundo? Você vai ficar como? No dia que eu entendi o drama desse menino, eu falei: coitado, que quem não presta é aquele sem vergonha do filho pródigo. O nome já está dizendo, mas é bonito, né? A parábola do filho pródigo. Filho pródigo, uma pessoa pródiga hoje no Brasil, ela é interditada pela justiça. Isso não tem boniteza nenhuma. Entende? O que é o pródigo? Aquele que gasta tudo. Se você tem alguém na família que torra tudo, e você vai para a justiça, o juiz manda interditar, toma tudo. Por exemplo, meu avô tem Alzheimer. O juiz, ele não consegue hoje contar número, ele não consegue anotar. Ele está esquecido, mas não está tanto. Mas ele não consegue mais assinar o nome, ele não consegue identificar dinheiro, não sabe ver a hora. E quem notou foi o motorista que dirigia para ele. Que ele ia pagar as contas, tirava, custava R$30, ele tirava 3 notas de 100. Ele ia no banco e sacava 5 mil toda semana, em dinheiro, e andava no bolso. Chegava na segunda-feira, não tinha nada, nem no banco e nem no bolso. O que a justiça fez? Interditou. Por quê? Porque ele não tinha mais controle. Pródigo é pródigo. Deixa eu explicar um negócio assim: o filho pródigo é o cão. Filho pródigo é uma praga. Filho pródigo é uma desgraça. Aí deixa eu dizer uma coisa: uma mulher tem 10 filhos, aí tem um que é bandido, assassino, estuprador, vai preso, está na cadeia. Ela vai sofrer e chorar por quem? Já viu tanto de mulher, de família, que fica na porta de cadeia? É duro falar isso, mas o cara está lá porque mereceu estar, porque é vagabundo, porque foi, entendeu? Um péssimo cidadão, bandido, sem vergonha. Mas é meu filho. É seu filho. Abra o olho. Abra o olho. Dura essa palavra, né? E a gente fica nessa do filho pródigo, porque a gente usa muito para salvação e ela se encaixa, é a intenção original de Jesus. Mas se você olhar a realidade, é um caos essa família. Um pai que não tem pulso na sua casa, um pai que prefere um filho ao outro, um pai que pega e mexe nas finanças para beneficiar um irresponsável, e queria que desse o quê? Aquele filho que volta do campo, o filho mais velho, deixa eu explicar para você, ele está coberto de razão. Ele não está com, não é fricote, ele não está com chilique, ele não está com mal-me-toque. Papai nunca me deu uma vaquinha, papai nunca me deu não sei o quê. Não, ele está certo na reclamação dele. Peraí, o outro lá come metade da fortuna da família, distribui para um monte de prostituta aí, torra o dinheiro todinho. Eu que estou aqui ralando de sol a sol, nunca recebi nada, e vem esse sem vergonha para cá, porque é o que está aqui. Que ele fala assim: vem esse filho pródigo. Eu duvido que tu ia dizer essa palavra, filho pródigo. Tu ia dizer um monte de outras palavras em relação a essa criança.
Estou falando com gente normal, não é não? Você ia xingar de tudo, aquele cretino para baixo. E eu digo a você, aquele rapaz tem razão. Tem razão por quê? Porque a história começou errada no começo, da leniência. Não adianta o pai depois chegar e falar assim, mas tudo que é meu é seu. Ele devia ter falado, não pai, tudo que é meu você está usando. Porque essa outra metade era minha. Entende como é que a coisa fica? E aí eu quero que você entenda isso. Quando eu comecei falando com você sobre valores, sobre nós temos uma agenda, né? Nós temos pontuais as nossas questões, os princípios cristãos são princípios que têm norteado, né, nações inteiras. E a gente vê nações indo para o buraco porque abriram mão desses princípios. É só ver os Estados Unidos. É só ver os Estados Unidos. A Bíblia era a base. E aí eles arrancaram Deus. É crise em cima de crise. Em questão de anos, alguns de nós, se o Senhor não voltar, verão os Estados Unidos deixando de ser a maior potência mundial. Foi o império mundial mais breve que se viu. Entende? Queira ou não queira, os Estados Unidos equivale a um império, como foi o Império Britânico, como foi o Império Romano, como foi o Império Grego, que tiveram longa vida. O Império Americano não vai perdurar 100 anos. Porque eles começaram com Deus e eles pediram para que Deus desse licença e se colocaram no lugar. Qual tem sido a nossa agenda? Será que nós temos coragem de dizer, de chegar num púlpito e dizer que nós temos problemas? Porque nós não somos melhores, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa, você não é melhor por ser crente. Você não vai ter, como é que eu posso falar? Luta, você vai ter como tem um ímpio. Ou nunca disseram isso para você? Nós precisamos voltar para essa realidade, viu? O fato de você ser crente, você não está carimbado contra problemas. Não é carne friboi. Não é. A sua carne é tão ruim quanto a do ímpio. Você nunca imaginou isso, né? A Bíblia fala que o sol e a chuva vêm para o ímpio e para o justo. Ou você acha que só chove na sua horta e do ímpio fica seca? Não. Agostinho, um dos pais da igreja, dizia que a tribulação ela faz efeitos diferentes no ímpio e no justo. Ela vem para os dois do mesmo jeito, mas tem uma diferença. O ímpio, quando passa pela prova, ele amaldiçoa. O justo, quando passa pela prova, ele sai purificado e dando glória a Deus. Essa é a diferença, entendeu? Nós estamos precisando lembrar que nós passamos por lutas. E como é que nós vamos resolver essas lutas? Nós não estamos vivendo um conto de fada. Nós não somos espírito no céu. Nós não estamos nas ruas de ouro ainda. Nós estamos vivendo aqui ainda, pisando terra. E aqui a gente tem luta, tem prova e temos que saber lidar com isso, né? Por isso que eu falei sobre Jó, a mulher de Jó e Jó. Eles passaram a mesma crise, perderam as mesmas coisas, reagiram de forma diferente e Deus honrou no final, pelo fato deles terem perseverado. Olha a situação do filho pródigo. Aquele menino era irresponsável por ser novo, e nós, quando somos novos, nós não temos limite. Quando nós somos novos, nós não temos experiência. Quando a gente tem 15, 16, 18 anos, a gente acha que uma pessoa de 26 é velha. Quando fala 40, 50, acabou. Fim de carreira. Entendeu? É o tio, né? Só que a história é a seguinte, gente. Você tem 18 hoje, você pisca o olho, você já está com 50. Você pisca de novo, passou para 60, 70 e aí a sua vida acabou. Eu cito muito minha avó às vezes.
E eu virei um dia para ela e perguntei para ela, falei: vó, passa rápido. Ela já tinha os seus 80, ela falou assim: passa, meu filho. As meninas, outro dia desse, eram meninas. E as meninas são minhas tias e minha mãe, tudo acima de 60. Entendeu? Passa rápido. Mas se você não educar o seu filho, se você não tiver pulso na sua casa, a sua responsabilidade, você não assumir, o mundo vai ter pulso com a sua casa, o mundo vai ter pulso com seus filhos, o mundo vai ter pulso com a sua história de família. Entendeu? E o dinheiro daquele pai, ele foi consumido pelo diabo. Isso que é pior. Deixa eu dizer uma coisa. Eu perguntei aqui no início, quantos de vocês são pais e mães? Deixa eu dizer uma coisa, você é pai de santo e mãe de santo. Porque os nossos filhos são santificados ao Senhor. Nós somos os verdadeiros pais dos santos de Deus nessa terra. Esse título pertence a nós, não ao diabo. E nós vamos santificar os nossos filhos. Nós vamos batalhar pelas nossas famílias. Quando Neemias estava ali para reconstruir o templo, o muro de Jerusalém, ele chegou um dia e falou: nós estamos muito distantes uns dos outros. Quando ouvirem a trombeta, né, cada um vá para defender, e fala defender a sua família, cuidar da sua família. A muralha da cidade vai estar protegida quando as famílias estiverem protegidas e se protegendo. E eu quero dizer a você, para fechar nesta manhã, não perca essa queda de braço com o inferno. Porque maior é o que está contigo, maior é aquele que te sustém, maiores são as promessas que você tem. Ele é aquele que peleja a tua causa, sabe? Eu não sei se eu contei isso no congresso, na conferência de vocês, mas a minha mãe, quando eu tinha 18 anos, eu saí da igreja, criado na igreja, filho de pastor, neto de pastor. Saí e fui provar o mundo. E voltei com 22 para 23 anos. E eu lembro que a minha avó, um dia, virou para minha mãe e falou assim: desiste, minha filha, desiste, porque esse menino não tem mais jeito não. E eu no mundão. E minha mãe falou assim: eu não gerei filho para a perdição. E ela entrou num jejum de 40 dias. E ela virou para o diabo e falou assim: você agora vai entender que a sua perda foi maior por ter tentado tirar o meu filho de Deus. Além dele, eu quero os que estão com ele. E aí, eu vim, depois dos 40 dias, e eu sem saber de nada, voltei para a igreja, e daqui a pouco, os meus amigos e amigas que estavam no mundo, começaram a vir também. Entendeu? É assim. Não desista. Não desista. Lute. Lute pelo que é seu. Os filhos são a herança que o Senhor entregou nas suas mãos. Viu? E Ele é aquele que nos abençoa. E eu queria deixar essa palavra com você. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua história. Trazer luz, revelação, unção. E que em todo o tempo o óleo esteja nas suas cabeças e as suas vestes e as dos seus branqueadas no sangue do Cordeiro.